Olá pessoal, aqui, vamos começar aqui, vamos bater um papo muito bom Olá Daniel, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Daqui a pouco o engenheiro Murilo Reis também está entrando e a gente vai... Daniel, vou fazer um teste aqui, ó, ver se você me escuta aí, ó. Continua me escutando? Eu vou colocar o fone. Tá me escutando, Daniel? Tá melhor o som assim? O que você tá achando? Olá, Vinícius. Olá, Murilo. Tá ouvindo bem com Daniel? Ah, tá. Ok. Tô aqui convidando aqui o Murilo. Olá, Murilo. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo. Então tá bom. Que bom. Hoje nós vamos bater um papo. Eu tenho visto você aí pelo Instagram e admiro muito tudo que você tem dito aí. Você realmente é um cara que conhece, sabe gestão, sabe, né, o que realmente é prioritário, e isso daí realmente só me deu a vontade mesmo de te convidar para falar, vou conversar com esse engenheiro. Você é da onde, Murilo? Eu nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais, só que moro em São Luís desde que me entendo por gente. Moro em São Luís desde os 5 anos de idade. Então já sou mais maranhense do que mineiro. Que bom, eu sou aqui do estado de São Paulo, do interior, de Jaú, é uma cidade aqui em torno de 150 mil habitantes. Você está em São Luís, na capital mesmo? Estou em São Luís, na capital. Quantos habitantes tem aí? 1 milhão. Cidadão, né? 1 milhão de pessoas na cidade de São Luís, mas a ilha, São Luís é uma ilha, e ela tem aproximadamente 4 municípios. Então a população da ilha deve girar em torno de 1,5 milhão de pessoas. Que bom. E você estudou por aí mesmo? Fez a faculdade por aí? Sim, estudei na Universidade Estadual do Maranhão, faculdade pública aqui do nosso estado. Na época, nós só tínhamos engenharia civil na Universidade Estadual do Maranhão. Hoje é que já existem mais de 10 faculdades de engenharia aqui, entre públicas e particulares. Sim. Realmente aumentou bastante, né, o número de faculdades aí. Também, quando eu fiz, também eram bem poucas. Na verdade, até nem tinha essa variedade também de engenharias, né? Antes, a gente tinha, praticamente, quando eu entrei, tinha civil, elétrica, mecânica e produção. Era dificilmente metalúrgica, depois aí começou a pipocar, né, a mecânica megatrônica, né? Essa coisa depois, que veio depois. Então, a gente é de um tempo um pouquinho... Quantos anos de formado você tem? Eu completei agora em outubro 16 anos de formado. Que beleza. Tem uma experiência boa aí. Eu tô com 32. Mas muito bacana aí da gente poder estar conversando aí, principalmente você que está aí, né, bem no Nordeste, né, mas bem para nós no Norte. A gente sempre fala norte lá em cima, né, mas na região Nordeste que faz parte do nosso Brasil e talvez com dificuldades diferentes. A gente tem conversado às vezes com pessoas aí de outras regiões, a gente vê situações bastante diferentes até, a gente fica sabendo de cidades que tem, por exemplo, muita irregularidade, né? Muita obra sem engenheiro, isso prejudica muito, né, a qualidade das obras e também os nossos colegas, né? Hoje nós temos, de acordo com alguns dados que eu li em pesquisas recentes, 80% das obras no país não tem nenhum profissional como responsável técnico, né? Seja ele arquiteto ou profissional de engenharia.
que são essas pequenas obras, né, que é feita no bairro, né, na vizinhança, que às vezes vem lá um mestre de obra, o empreiteirozinho, o pedreiro, e acaba executando esse serviço, né? E que a gente vê que geram duas coisas que são, primeiro, muitas manifestações patológicas, né? A gente começa a perceber essas patologias, dentre elas mais simples, fissuras, trincas, infiltrações, mas que em alguns casos levam a situações mais trágicas, né? Realmente com desabamentos, que podem levar a danos materiais mais pesados e até mesmo danos à saúde da população e dos trabalhadores que atuam nessas obras. É verdade. E a gente vê até dentro do assunto que a gente se propôs aí a falar, de gestão, que a grande maioria dos erros que ocorrem, principalmente por não ter realmente esse profissional que é um engenheiro formado, ou mesmo um arquiteto, ou um técnico de edificações, muitas vezes, de fazer desde um planejamento, né? Desde um estudo do terreno, às vezes mesmo até a viabilidade, né? A gente vê, às vezes, gente construindo em terrenos totalmente até inviáveis, né? Ou gastando dinheiro numa situação que não valeria a pena. Então, é a falta realmente de um profissional que enxergue, né, que faça um planejamento, né, que tenha a consciência de tudo o que é necessário dentro de uma obra, já imagine a obra transcorrendo, ela terminando, né, toda uma programação, cronogramas, ter um orçamento coerente também, e isso realmente faz com que as pessoas construam no escuro, né? Quem não faz esse tipo de gestão, ela está construindo e sabe lá o que vai acontecer no final da obra, né? Às vezes o prazo não é atendido, com certeza, e o orçamento fura sempre, né? Então, infelizmente, a gente vê muita gente reclamar, né? Ui, obra dá um trabalho, obra é complicado. Mas por quê? Porque não tem o engenheiro acompanhando, né? Que faça todo esse planejamento, essa preocupação realmente com o decorrer da obra. E aí eu acho que é a nossa função principal, né, como engenheiro, de fazer esse trabalho que, como você mesmo falou, que é, na verdade, o grande diferencial. Porque fazer uma casa, de repente, realmente, qualquer um pode fazer, vamos dizer assim, mas fazer ela economicamente e também com qualidade, é necessário, como eu já ouvi você falando, investir no engenheiro. Porque o engenheiro, muitas vezes, tem gente que fala assim, eu não vou pagar mais tanto para o engenheiro. Mas não está pagando mais tanto. Você vai economizar, vai investir e vai economizar na obra, vai garantir qualidade na obra, vai ter muito mais tranquilidade em termos de prazo de entrega. E isso realmente, eu já vi você falando sobre isso e eu compartilho, e é isso que nós, engenheiros, temos que repassar mesmo para os nossos possíveis clientes, né? Isso na minha visão, acontece por conta do seguinte, a maioria dos profissionais de engenharia que são colocados no mercado, principalmente hoje, né, que teve uma multiplicação muito grande de instituições, são profissionais que chegam no mercado de trabalho muito cru. E aí o que acontece? Esses profissionais, eles, ao pegar uma obra, muitas vezes eles vão ser um custo para a obra. Por quê? Porque eles realmente ainda não têm, né, a expertise suficiente para poder conseguir realmente fazer uma obra com um prazo bem definido. Isso vai fazer com que eles não tenham ainda a expertise suficiente para poder fazer uma gestão de custos bem definida, que eu consiga realmente fazer um orçamento e que esse orçamento seja compatível ao valor final da obra. Então, isso, de certa forma, meio que queima toda uma categoria. Então, às vezes, por conta de uma experiência ruim que uma pessoa teve, ou que um amigo da pessoa teve, com um profissional de engenharia, de arquitetura, né, no passado, faz com que haja essa visão ainda de que engenheiro, de que arquiteto é custo, por conta dessas experiências anteriores que foram mal sucedidas. Então, cabe a nós mudar essa visão que a sociedade tem da gente, que nós não somos um custo, que nós somos um investimento. E para isso, eu preciso realmente
ao final e durante o processo de cada obra que eu executar, conseguir demonstrar claramente o quanto a minha presença enquanto profissional está sendo importante naquela obra. Então eu tenho que mostrar para o meu cliente quanto que eu economizei em dinheiro, quanto que eu economizei em prazo, ou fazer um acompanhamento do pós-obra para saber que aquela minha construção não gerou patologias. Essas histórias de vida que nós vamos criando tem que consistir no nosso portfólio, onde um cliente vai falar para o outro através daquele boca a boca, mas que eu também consiga transformar isso no meu cartão de visitas, né? De modo que eu, ao me apresentar para um cliente, a última coisa que ele tem que saber é quanto é que eu vou cobrar. Eu primeiro preciso mostrar para ele o valor que eu vou agregar. Já imaginou chegar para um cliente que está pensando em contratar um profissional de engenharia e falar para ele o seguinte: olha, eu tenho aqui 2, 3, 4, 5 obras no meu histórico, e nessa obra aqui eu economizei 20 mil, na passada eu economizei 15, e aí no final para ele eu vou dizer: não, o meu custo para executar essa obra para ti é 7 mil, é 8 mil. Ele vai pensar: poxa, o cara economizou 15 numa obra, 20 na outra, e está me dizendo que o custo dele é 8. Está barato esse negócio. Né? Por quê? Porque ele me mostrou, me convenceu que realmente é um investimento para a obra. Então, a gente precisa desse insight, saber se vender, saber fazer o nosso marketing e principalmente com resultados. É óbvio que para quem está acompanhando a gente aqui, que é recém-formado, nas primeiras obras, a pessoa tem que pagar um preço, que é fazer muito barato, ou às vezes ganhando nada, mas para começar a criar esse portfólio. Então eu preciso de experiências anteriores que embasem esse meu processo de venda, de demonstração para o cliente da minha importância. Por isso que a gente fala que quem está começando tem que pagar o preço desse início. Por quê? Porque ele não vai ganhar nada ou quase nada, mas ele precisa de ter essa experiência para que ele consiga mostrar para o cliente o valor do serviço deles. E sempre pensar que o profissional de engenharia, de arquitetura, ele é um profissional que ele é pago para pensar, para dar soluções, para economizar, para melhorar processos. Então, eu tenho que todo o tempo estar na obra com essa mentalidade, que eu preciso realmente gerir a obra, gerir custo, gerir prazo, gerir qualidade. Esse é o papel fundamental. Tocar obra é para o mestre de obra, é para o encarregado. Gerenciar é coisa de engenheiro, de arquiteto, e é para isso que nós somos pagos. Perfeito, Murilo. Eu acho que é isso aí. E cada vez mais que a gente poder proporcionar mais esse trabalho para o cliente, mais ele vai gostar e mais ele vai passar. Porque muitas vezes eu percebo a pessoa, às vezes ela faz um projeto, às vezes um projetinho e já fica satisfeito. Sendo que o cliente está ali, está aberto a você oferecer muito mais serviços, tá? Que é o acompanhamento, é muitas vezes você comprar os materiais para ele. Eu aqui, por exemplo, a gente, na nossa região, espero que aí também, nós engenheiros, nós temos uma tabela diferenciada na compra de material em relação ao cliente. Se o cliente for lá, por exemplo, ele vai negociar, ele consegue R$1.000 lá, alguma coisa. Eu vou lá e consigo 900. Então, esse ganho que a gente consegue para o nosso cliente já é aquilo que você está falando, que já é uma economia, é um trabalho que você vai gerar. E se eu ganho 10% nesse fator que eu compre para ele ainda vai gastar 990, vai ficar mais barato que o 1.000 que ele pagaria e ele não vai ter trabalho nenhum. E a gente vai comprar com qualidade, na certeza que não vai precisar ficar trocando material, a gente vai saber quem é o fornecedor, porque a gente cria uma carteira de fornecedores, né? Então, isso tudo a gente tem condição de oferecer e não é difícil de demonstrar esse valor, né, para o nosso cliente, para que ele realmente pague por isso, né? Pague satisfeito, como você falou. Se ele vai economizar 20, o que é 7 mil? Né? Se ele vai economizar 20. Ele estava ganhando dinheiro, ganhando tempo, porque ele vai estar fazendo o trabalho dele na área dele, ele não vai ter, né, dor de cabeça do que teria, né? Agora, realmente, a gente precisa, como você falou, eu acho que o jovem ele tem a condição também
de se oferecer a estar junto com o mais velho, de estagiar, de estar acompanhando, para que realmente as experiências elas acabam vindo e isso dá uma tranquilidade maior, né? Mesmo no atendimento, desde o atendimento do cliente, na conquista do cliente e, claro, no desenvolver de toda a obra, que é tão importante o relacionamento, como eu falei, né? Com o fornecedor, com o cliente, com a mão de obra direta na obra, mão de obra especializada, que muitas vezes a gente contrata, que nem aqui, a gente tem a parte do gesso, é uma outra equipe, a parte de esquadrilha de alumínio, vem outro pessoal, e a gente precisa ter esse relacionamento, como você já viu também, você falando, do network, da importância de estar em eventos, de estar participando de CREA, de associação, de eventos mesmo. Aqui na nossa região tem muitos fornecedores que acabam proporcionando eventos para demonstração de materiais, né, de marcas diversas aí. Então a gente procura estar lá. Não muitas vezes por causa do material, mas principalmente porque está lá junto com outros profissionais. Outro relacionamento importante que eu acho é justamente com os colegas. Porque quando um cliente vem comigo, por exemplo, e ele quer coisas que eu não faço, eu mesmo não faço, eu digo que eu faço no sentido assim, eu dou o preço, digo o que eu faço e eu vou chamar meu colega para pegar e repassar para ele. Na verdade, o cliente é meu, eu ganho e o meu colega também ganha, que tem a sua especialidade, né? Também vi você falando, muito importante, de você ter o conhecimento de tudo, é bom você ter pelo menos uma noção de tudo, mas se você tiver uma especialização, realmente você vai se destacar, você vai ter condição de ser o número 1 naquele posicionamento, e isso faz com que hoje, principalmente com a internet, coisa que anos atrás era mais difícil, você consegue, através da internet, você consegue ir longe, né? Divulgar um trabalho específico. Eu tenho um trainee, eu falo trainee, é o estagiário, né? Que já trabalhou comigo. Ele começou a fazer, aqui na região tem muitas famílias que estão criando cachorro, por exemplo, dentro de casa, né? Então é um costume que tem cada vez mais aumentando, ou gato mesmo. Ele começou a criar, por exemplo, projetos específicos para a residência que tinha animais de estimação. Ele está diferenciado. Quem tem animal em casa, que é uma grande parcela da porcentagem, né, da população, sabe com quem eles vão falar, né, que é o Emerson, no caso, que estagiou comigo e hoje ele já está fazendo sucesso sozinho. Então, sempre vai achar, né, um nicho, teve um outro, por exemplo, começou na área hospitalar, que também na nossa região é forte aqui, o hospital, e vai para frente. Mas isso é bastante interessante, né? Como é que é aí, Murilo? Eu sempre falo para o pessoal que talvez o maior ativo que a gente tenha são os contatos, né? São os parceiros. Então, nunca, principalmente nós que somos da mesma área de engenharia, de arquitetura, a gente não precisa ver o nosso colega como concorrente. Ele, na maioria das vezes, ele não vai ser um concorrente, ele vai ser um parceiro. Por quê? Porque ele vai te completar de alguma forma. Tu nunca vai conseguir ser bom em tudo, isso é fato. Então, realmente, busque se especializar em algo para que você seja a referência. E, às vezes, pode ser em algo simples, como o exemplo que tu deste, do teu estagiário que se especializou em fazer um projeto, uma construção específica para pessoas que têm cachorro, que hoje é um público muito grande. Então, eu sempre até costumo dizer para o pessoal, né, meus alunos, tá difícil estágio? Eu tenho certeza que nesse momento, no teu bairro, tem alguém reformando a casa. Bate lá na porta e tenha curiosidade, tenha a humildade de pedir para acompanhar aquela obra, por mais simples que ela seja. Porque se for uma reforma de banheiro e você for o melhor reformador de banheiro da sua cidade, tu tem o teu nicho, né? E aí, nesse caso, como eu disse, como tu nunca vai conseguir abarcar tudo, você vai se especializar naquilo para que você se torne a referência, e quando você aparecer um serviço para você que você não tem total domínio, chame um colega para fazer junto, que é uma forma, inclusive, de você aprender. Eu sempre conto um exemplo, que há 3 anos atrás,
eu recebi um convite de um ex-aluno meu para apresentar uma proposta para o condomínio dele de recuperação estrutural. Eu nunca tinha feito isso na vida, mas eu disse, não, vou fazer. E aí chamei um colega, fizemos uma proposta juntos, fizemos a obra juntos e eu aprendi. Então, depois disso, já surgiram outros trabalhos daquele que eu pude fazer só, porque eu ganhei a experiência necessária para fazer aquele serviço. Então, isso é muito importante, é vital. E tu falaste aí coisas que são muito importantes. Que o relacionamento profissional, ele vai se estender por uma gama muito grande de áreas. Porque tu vai ter o relacionamento com os teus colegas que vão ser teu parceiro de serviço, mas tem que ter relacionamentos com operários que tu vai precisar chamar quando tu pegar um serviço. Tu vai ter que ter relacionamentos com fornecedores de materiais de construção, que serão teus parceiros, que vão lhe dar condições melhores, como tu citaste aí. Então, na verdade, é uma grande rede que ela é formada. E muitas vezes, as pessoas que fazem o curso de engenharia, de arquitetura, acham que elas estão ali para poder fazer aquelas disciplinas e pegar um canudo. E deixam de aproveitar algo que talvez tenha o mesmo peso ou maior do que o conhecimento adquirido na faculdade, que são os relacionamentos, seja com colegas, seja com professores e seja com a comunidade em geral. E eu sempre dou esse exemplo dos eventos que eu tenho na cidade, palestras, congressos, semanas de engenharia, que muitas vezes os alunos pensam que é uma semana de férias, nem vai. E que esses momentos de eventos no CREA, no Sindicato de Engenheiros, no Sinduscom, no Sebrae, são os locais que eu tenho que estar ali para que eu comece a mostrar minha cara, né, e fazer essas parcerias. Então, eu não posso deixar isso passar de jeito nenhum. Se eu perdi 5, 6 anos na faculdade para ganhar só um canudo, eu estou muito atrasado. Eu preciso de relacionamento. Eu tenho que construir esses relacionamentos profissionais, o chamado network. Tem até um amigo nosso, que é o Danilo Lorenzeto, que tem uma frase que eu acho muito bacana, que ele diz que network contrata mais do que currículo, e é a mais pura verdade. Eu conheço profissionais que têm um currículo excelente, mas as pessoas não têm como adivinhar que tem um currículo excelente. Quem que vai saber disso? É teu colega, é o teu network, a rede de relacionamentos. A grande maioria das vagas abertas de trabalho são através de indicações. E quando eu falo isso, não é indicação no mau sentido, que tem que ser Sim. primo, amigo, irmão, filho, cunhado. Não. É indicação de colegas, de professores, de ex-colegas de trabalho. Essas pessoas que vão abrir porta para você. Então, isso é vital, essa rede de relacionamento. Verdade, Murilo. É fantástico isso. A gente pensa muito igual. Eu acho que aí, se for ver, na verdade, eu acho que aí é que a gente começa a diferenciar mesmo como o engenheiro, né? Como, na verdade, a gente faz a faculdade, a gente sai de lá com o diploma, mas vamos dizer assim, de qualquer forma, qualquer faculdade, né? Um psicólogo, um médico, ele tem, com o tempo, ele vai realmente se sentir um profissional daquela área. E a gente vai, eu, por exemplo, eu tenho certeza que eu me tornei, vamos dizer, um engenheiro, que as pessoas começaram a prestar atenção em mim e me consideram, vamos dizer, de sucesso, foi a partir principalmente dos relacionamentos. A partir, por exemplo, aqui, eu morei em São Paulo. São Paulo eu trabalhei em grandes construtoras. Depois eu vim para o interior e montar o meu próprio negócio. Aí, como eu vim para cá, eu tinha que começar a relacionar. Então, eu comecei a participar, não sei se aí tem, mas deve ter o Rotary Club, né? Comecei a participar de associação, comecei a participar de vários de clubes, né? Mesmo clube social, como clube esportivo. E aí sim começou também eu comecei a observar o mercado, né? Porque a gente precisa também, muitas vezes, por exemplo, eu trabalhei em São Paulo, era uma outra realidade. Ali tinha um outro mercado. Não adiantava eu chegar aqui no interior, numa cidade de 150 mil habitantes, e querer fazer o que eu fazia lá. Eu tenho que fazer aqui o que as pessoas daqui querem, né? Então, você tem que observar isso. O que é, quais são as tendências, quais são as necessidades daqui da nossa região. E aí, a gente conversando, se relacionando,
além de a gente estar conhecendo as necessidades, as pessoas estão nos conhecendo e sabendo que a gente pode propor, pode resolver, pode solucionar muita coisa na vida deles, né? Então, realmente, eu acho que esse daí é o grande pulo do gato, no caso, né, do engenheiro, porque a gente não aprende isso na faculdade. A gente vê matérias técnicas, todas são importantes, todas são. Eu acredito até que os nossos clientes nos veem todos iguais com o conhecimento técnico. Todos imaginam que nós passamos por uma faculdade, se formamos e somos teoricamente iguais tecnicamente. Agora, o que nos diferencia é justamente esse lado de relacionamento que faz parte da gestão, que faz parte do bom andamento, né, de uma obra, desde muito antes de você iniciar um projeto, né, que é você conquistar o cliente, verificar as necessidades, até mesmo, hoje, por exemplo, eu até ajudo clientes a comprar o terreno para fazer o que eles querem, né? Então, eu tenho investidores que já são clientes meus, que falam: ô Júnior, eu estou querendo fazer um negócio, o que você acha? Tal? Aí eu dou uma estudada, falo: é viável, tem um terreno aqui e tal. Então, quer dizer, a gente vai realmente dar uma solução, não é simplesmente fazer uma obra, a gente está viabilizando um negócio, um empreendimento, realmente uma solução para o problema deles, isso e aquilo. E aí, eu acho que aí e fazer com que vale a pena a nossa vida como engenheiro, né? Porque você faz com as técnicas, essas habilidades que a gente aprende na faculdade, a gente faz delas, né, um meio, um veículo para que a gente possa alcançar soluções para as pessoas e, no fim, para nós também, porque nós conseguimos atingir os nossos objetivos, financeiramente as coisas melhoram, você começa a ter mais tempo também, que eu digo também que não adianta também ficar trabalhando 10, 12 horas por dia e não ter tempo para ficar com a família, não ter tempo para viajar, né? Então, se você não souber administrar o seu tempo, você também não vai administrar uma obra. E é assim, né, Murilo? Fala mais um pouco, gosto de te ouvir aí. Bem, tu falou uma coisa que eu achei bem interessante, que é essa questão da análise do mercado, né? Eu observo muito também que, assim, o que acontece? Como na faculdade os alunos veem gotas de conhecimento de cada área, eles acabam, muitas vezes, não criando identidade com nenhuma das áreas, né? E hoje, eu até acho que está um pouco mais fácil deles criarem essa identidade, porque hoje a informação é muito mais democratizada, né? Então, hoje ela tem condição, por exemplo, de seguir nas redes sociais profissionais de áreas diferentes que estão todo dia mostrando um pouquinho do seu trabalho para ela ver se é aquilo mesmo que ela quer, né? O que ela quer. Agora, não adianta ser apenas algo que eu queira se o mercado não está precisando daquilo, né? Então, eu preciso dar uma analisada no mercado que eu estou inserido para que eu veja quais são as áreas que têm demanda reprimida, quais são as áreas que têm espaço para eu me colocar. É claro que se eu for muito bom, eu digo que o cara muito bom, o acima da média, ele tem espaço em qualquer mercado, por mais concorrido que ele seja, porque ele é muito bom naquilo. Mas é óbvio que, principalmente no início, se eu chegar num mercado com menos profissionais, com menos concorrentes, a minha chance aumenta. Por isso é importante que eu faça essa análise de mercado, como tu deu o exemplo aí do teu estagiário que fez o projetinho lá da casa de cachorro, né, das casas que tem cachorro. E outra sugestão que eu dou para que você comece a ter essa visão, né, eu sempre digo o seguinte: tem muitas cidades que têm feiras de construção, né, eventos onde fornecedores vão demonstrar os seus produtos. E lá tu acaba tendo muito insight, né? Então, por exemplo, eu sempre digo que quem tiver condições de aluno recém-formado,
tem que visitar, pelo menos, não digo todo ano, mas pelo menos a cada 2 anos, tem que visitar, por exemplo, a FEICOM em São Paulo, que é um evento gratuito, onde está lá os principais fornecedores, fabricantes de produtos na área da construção do país, e que às vezes eu vou lá e descubro uma nova ferramenta, um novo produto que ainda não tem na minha região e que de repente eu posso trazer aquilo e ser lá o cara referência, porque eu levei aquela inovação para o meu mercado. Então, assim, oportunidade tem muita. O problema é a gente ter esse olho treinado para poder identificar isso. É claro que no início é mais difícil, né, porque eu não tenho experiência, mas, por outro lado, hoje, esse processo está um pouco mais facilitado, porque a gente tem essa facilidade de ter esse contato com profissionais mais experientes, se não pessoalmente, mas através das redes sociais, Instagram e etc. e tal, onde a gente acaba mostrando um pouco do nosso trabalho. Então, hoje a gente tem essa possibilidade de aprender com pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho, que moram em regiões do país muito diferentes, e ir pegando e colhendo esses insights para eu adaptar para a região onde eu estou, para a minha situação, sabe? Então, assim, só o que eu tenho a dizer para as pessoas é aproveitem, vejam pessoas que sejam referência na área, que tenham esse trabalho e comecem a seguir para tu ir pegando esses insights, essas experiências e, fundamentalmente, aprender com os erros dos outros, que é muito melhor. Então, quando eu conto os meus erros, quando tu conta os teus erros, são situações que eu posso aprender e não cometer mais o mesmo teu erro. Por quê? Porque tu me contou aquilo, eu aprendi, então eu vou cometer agora um erro diferente, mas esse erro eu não cometo mais. Então, hoje, está muito democrática a informação, né? Só basta que a gente corra atrás. Eu tenho certeza que agora tem muita gente que está no Netflix, no WhatsApp, né? Ou até viu aqui a nossa live e aí disse, eu que vou ver aí esses dois, vou ficar aqui rolando meus stories, né? E está deixando, às vezes, de pegar um insight que pode fazer toda a diferença na vida da pessoa. É verdade. A gente não está aqui com muita gente, mas deixa eu ver, ó, que tem o Vinícius, ele colocou aqui, ó, professor Murilo, é sabido, né? É sabido que a inflação influencia de maneira arrasadora na elaboração do orçamento de uma obra. Qual a melhor maneira de fazer um orçamento, sabendo a inflação por sofrer oscilações? Bem, a dica que eu dou é a seguinte: a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é aproximadamente, é claro que isso às vezes não é uma conta exata, eu tenho que ter aproximadamente quanto tempo vai levar entre eu apresentar o orçamento e o meu cliente aceitar. É por isso que existe nas propostas aquele prazo de validade da proposta, né? Para que eu diga o seguinte, olha, esse preço aqui só vale se tu me contratar até daqui a 30 dias. Isso é uma coisa muito importante. A outra coisa que tem que pensar é quanto tempo vai durar essa obra. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu vou apresentar uma proposta para um cliente, que eu dou um prazo para ele de validade da proposta de 30 dias e que essa obra dure 1 ano. Isso quer dizer o seguinte, se mais ou menos o pico de consumo dos principais materiais de uma obra, né? Eu tenho ali uma curva normal, né? Onde no meio da obra é que eu tenho o maior consumo. Então eu sempre digo o seguinte, se a obra tem 1 ano, os produtos principais de uma obra vão ser ali pelo meio da obra, né? Então, por exemplo, se a obra tem 1 ano, o pico do consumo vai ser com 6 meses. Ora, e vai demorar mais 6 meses para chegar no pico, eu tenho aí um lapso temporal de 7 meses entre a data que eu pesquisei o preço, que é hoje, e a data que eu vou comprar o pico desse produto na obra. Ou seja, 7 meses de defasagem. Qual a dica que eu dou quando eu faço meus orçamentos? É o seguinte, eu pego os principais itens da planilha. Como é que eu vou saber quais são os principais itens, Murilo? Através da chamada curva ABC. Depois que eu terminei o orçamento, eu gero a curva ABC e descubro quais são os itens que têm o maior peso em termo financeiro naquela minha planilha.
Esses itens principais, o que eu faço? Ora, se eu estou numa expectativa que daqui a 7 meses vai ser o meu consumo máximo, eu faço um exercíciozinho que é o seguinte: eu vejo quanto custava esse produto 7 meses atrás. Ora, se eu sei que de 7 meses para cá ele aumentou 10%, na hora que eu vou apresentar a proposta para o meu cliente, eu não vou apresentar o valor de hoje. Eu apresento o valor acrescido de 10%. Por quê? Porque eu estou estimando que nesses 7 meses vai aumentar mais 10%. Então é óbvio que isso é uma conta aproximada. Às vezes eu vou ter um prejuízozinho ali, às vezes eu vou ter uma sobra ali. Então é uma coisa meio que aproximada, porque afinal de contas eu não tenho ainda bola de cristal. Por mais que eu tente estimar quanto vai ser a inflação, quanto aquele produto vai ser corrigido, mas é sempre uma estimativa, uma expectativa. Então, dessa forma, eu tenho uma correção com base no histórico daquele produto. E é uma pergunta muito importante. Murilo, mas se eu estou fazendo um orçamento hoje, e está me dizendo que eu preciso saber quanto é que o reajuste que eu vou dar no cimento daqui a 7 meses, contando que tu sabe o preço de 7 meses para trás. Como é que tu vai saber quanto é que é o preço de 7 meses para trás? Ora, hoje a informação ela está na internet. Então, por exemplo, eu costumo utilizar o índice do SINAP. Eu vou no SINAP de hoje, vejo quanto é o cimento hoje, vou no SINAP de 7 meses para trás, vejo quanto é que era o cimento. Ora, se eu sei o preço de 7 meses para trás e o preço de hoje, eu sei quanto que aumentou nos 7 meses. E aí eu jogo esse mesmo percentual para frente, tá? Então isso é uma dica. É claro que fosse fazer isso com todos os itens da obra, ia ser um trabalho muito grande, mas quando eu faço somente com os principais, já me dá um índice de assertividade. É isso aí. Realmente, depois que você faz a curva ABC, é aquela teoria de Pareto também. Você, pelo menos analisando os 20 itens principais, você com certeza já está com 80% ou até mais, na maioria das vezes até mais de 80% do custo da obra. Então é ali que você tem que realmente atacar e perder, vamos dizer assim, seu tempo, né? Não perder, às vezes, migalha que não vai refletir na diferença. Caiu o Murilo. Murilo caiu aqui. Não sei aí, vamos ver se ele daqui a pouco acho que ele volta, não sei se a internet dele caiu, mas a gente pode ir tocando aqui, vamos ver se ele volta logo aí, aconteceu alguma coisa aí com a internet do Murilo. Mas olha lá, ele já está pedindo para voltar, vamos lá, transmissão ao vivo, Murilo, ele já está voltando, pessoal. Aí a gente vai continuar a fazer esse bate-papo. Opa, caiu aí. Voltou. Eu tava só com a internet móvel e agora eu botei no Wi-Fi aqui. Então, e realmente, isso que você falou é bastante importante. Todo tipo de orçamento, ele sempre é estimado. Claro que existe o orçamento que eu me chamo aqui de prévio, que a gente ainda não tem muitos dados, que a gente tem uma noção através de, por exemplo, de tabelas do CUB, por exemplo, né, que é o custo unitário básico. Você pode falar tantos metros quadrados, você tem uma ideia por volta da coisa. Que é engraçado porque muitos clientes realmente chegam no teu escritório, né, chegam no escritório da gente e perguntam assim, quanto vai ficar o projeto? E a gente nem fez o projeto ainda. Mas como que vai, né? Mas não tem problema no sentido seguinte, a gente pode até passar para ele, olha, uma casa desse vai girar em torno disso, dependendo do padrão da casa, dependendo da localização, dependendo do terreno, porque às vezes é um terreno com aterro, é um terreno que tem um solo com água, é um terreno... Então vai depender de vários fatores, mas vamos dizer, é por volta disso, dá para a gente ter essa estimativa. E claro que depois de um projeto elaborado, com bastante especificação, né, com detalhamento de sistema construtivo, com os materiais, com tudo, aí você, claro, consegue fazer um orçamento mais detalhado. Teoricamente, ele é mais preciso, né? Ele deve ser mais preciso, mas mesmo assim, como você falou, existe essa variação que ninguém é adivinho de ter uma previsão perfeita. E por isso, então, vem no nosso tema, novamente, que é o acompanhamento desse orçamento, né?
Porque muitas vezes a pessoa faz um planejamento, ou seja, o levantamento de todas as necessidades, do tudo que ele vai precisar, do quantitativo, tudo, faz o orçamento, só que depois, se ele não acompanhar, não tiver o controle, né, através de um cronograma físico e financeiro, aquele trabalho que ele fez inicial não tem até motivo de ter feito. Então, o acompanhamento é fundamental. E como que você vai fazer? Através das visitas de obra e das medições, que eu chamo aqui. A gente vai conferir na medição, tanto físico, ó, já foi feito isso aqui, ó, nesse mês eu tenho que estar feito isso, isso, isso. Foi feito? Não, não foi? Ou foi? E aí eu vou reprogramando, né? Porque muitas vezes, como é uma estimativa, nem sempre vai ser tudo exatamente igual ao planejado. Mas você tem condição de reprogramar e fazer com que aquele prazo da obra estimado, o custo seu estimado também do orçamento, não fure. Porque você, de antemão ou durante o processo da construção, você já vai estar percebendo se vai haver algum desvio, né? Tanto do prazo como do custo. E isso é o que eu acho que é o fundamental, que faz diferença para nós profissionais. Porque, como você falou, tocador de obra que não faz isso, um pedreiro toca a obra. Agora, às vezes, ele não está preparado para ter consciência dos prazos, das atividades que têm precedência, ou seja, que não adianta você querer trazer um azulejista se você ainda não fez a regularização do piso, por exemplo, né, o contrapiso e tal. Então, você tem que ter uma sequência lógica do seu cronograma. E também, claro, o seu orçamento ele pode estar num cronograma financeiro, ou seja, distribuído durante os meses, tanto com totais do mês, como também acumulado. Isso é fundamental. Eu acho que é até a base para o engenheiro tocar bem uma obra e para o cliente sair satisfeito. Porque aquilo, como você falou também, eu já vi você falando, é necessário que isso seja mostrado para o cliente. O seu valor é esse aí, é esse acompanhamento, é esse que faz o seu diferencial. Né, Murilo? Eu acho que por isso que eu quis te convidar para bater esse papo. Você fala muito isso e bate muito o que eu faço, e é o que nos diferencia. Quando a gente sai na rua, quando a gente vai em algum lugar, as pessoas têm o respeito pela gente, nos enxerga como autoridade no assunto, porque a gente está ali para controlar. E quem faz isso, quem controla, sabe melhor fazer o orçamento. Que, né, essa pergunta desse colega nosso aí que falou. Então, vamos dizer, se você faz a cega, não acompanhou a obra, é sempre uma previsão mais difícil. Mas se você faz também acompanhamento de obra, a próxima obra que você for fazer o planejamento, o orçamento, vai ficar mais fácil, porque você já conhece o dia a dia, né, de uma obra, o passo a passo. Então, Murilo, eu acho que tá bem legal o papo aí. O pessoal aqui também pode fazer mais perguntas aí. Estamos aí para poder responder. Ó, o Daniel Mantega está dizendo aqui, muito bom. Teve um outro elogio aqui que foi feito. Tem uma pergunta, ó. Boa noite, em fevereiro penso em fazer faculdade de engenharia civil e tenho muito medo. Você poderia me dar algumas dicas? Olha, isso que a gente está falando aqui já são grandes dicas. Você, que nem o Murilo falou, a tua profissão começa desde o primeiro dia que você começou a faculdade. Encarar como realmente você sendo um profissional, você é um estudante, mas profissional da área, e você já começa a diferenciar desde aí. Quando você sair na faculdade, você está 5 anos na frente da maioria das pessoas que não levaram a faculdade a sério, vamos dizer assim. Então, isso já vai fazer uma grande diferença para você que está dizendo que pensa ainda em fazer faculdade. Então, é ótimo que você já está até nos acompanhando, porque você já está tendo uma visão que 99% não tem. As pessoas entram na faculdade sem ter a mínima ideia, às vezes, do que vai acontecer lá na frente. E pensam que vai começar vamos dizer, a trabalhar só depois de formado. E aí é que pior, porque aí não vai, porque aí demora mais ainda, né, Murilo? Há 5 anos atrasado. É isso aí. Essa eu aprendi com você, e é verdade.
Para esse colega aí, eu falo o seguinte, como falaste, ele está certinho em já estar acompanhando pessoas da área que ele pretende trabalhar, né? E aí eu sempre digo o seguinte, cara, que... É o Fábio Reis. Até... Opa! Para mim travou a sua internet aqui. Murilo? Para mim travou, não sei se para o pessoal travou aqui o Murilo. Arruda, Thaís, TCC na área de planejamento e gerenciamento de obras. Ótimo. Eu acho que você está fazendo aonde eu acredito que faz com que o engenheiro se diferencie e ganhe dinheiro, tá? É claro que todo engenheiro precisa conhecer os trabalhos técnicos, né, gerais, até mesmo esses novos programas, né, Revit, AutoCAD, tudo. Claro, isso daí, vamos dizer, tem que saber, é bom saber, mas não é o que diferencia o profissional. O que diferencia o profissional que vai ganhar dinheiro é aquele que sabe gerir, que sabe fazer gestão, que sabe ter o relacionamento. Muitas vezes, esse profissional que faz a gestão, às vezes ele até não sabe nem mexer no Revit, no AutoCAD, mas ele tem, através dos relacionamentos, a pessoa para quem ele procura, entendeu? Então, ele oferece para o cliente dele esse serviço e, na verdade, ele repassa para o colega profissional que é especialista naquele assunto e que faz aquilo. Então, essa parte de você saber fazer a gestão é bastante importante de relacionamento. Tá? A gente valoriza tanto o técnico como a pessoa que faz a gestão. Mas eu tenho visto, infelizmente, no mercado, não há tanta valorização, né, por exemplo, de um calculista. É uma pena. É tão bonita a profissão, né, de um calculista, mas ele não é valorizado no mercado, enquanto aquele coordenador, né, o que tem o contato direto com várias obras, com o cliente, né, que faz os contatos com fornecedores, isso e aquilo, esse eu acredito, pelo menos na nossa região, que é mais assim, valorizado no sentido assim, tem ganho mais dinheiro, né? O Murilo, infelizmente, saiu, eu não sei se aconteceu algum problema na internet dele, mas, pessoal, a gente está aqui, normalmente a gente tem aqui o tempo do Instagram, que é de 1 hora, a gente acha que tem um tempinho, até vou ver aqui no relógio aqui, mas vamos lá. O Inox, boa noite, caros. Todo engenheiro deve se especializar em orçamento. Eu acredito também que todo engenheiro precisa. Todo engenheiro na verdade, o engenheiro, a grande maioria dos engenheiros, e a tendência do engenheiro é dele conhecer realmente matemática, de conhecer números. Tá? O engenheiro que não gosta de matemática, fica difícil. Aí, normalmente, aí, se ele gosta de construção, ele parte para arquitetura, que tem um pouco menos né, tem bem menos matemática. Mas o engenheiro, realmente, ele precisa conhecer números. E por que não conhecer orçamento? Orçamento é a base. Orçamento, você começa a ter uma visão de empreendedor, uma visão de uma pessoa que pode realmente ajudar as outras pessoas, de viabilizar empreendimentos. Na nossa região aqui eu tenho, por exemplo, muitos médicos. E os médicos, vocês sabem, eles têm às vezes, dinheiro e não sabem onde investir. Então, eu chego, né, com esses médicos, sempre oferecendo novas possibilidades de investimento. Né? Às vezes, nós temos contatos, a gente às vezes sabe, principalmente com imobiliária sabendo que dentro da nossa cidade está para vir, por exemplo, uma farmácia. Houve uma tendência muito grande de vir drogarias aqui para a cidade, ou mesmo supermercados novos. Então, se a gente tem esses contatos, a gente pode ter
médicos, por exemplo, ou mesmo de outra área, que tem dinheiro e não sabe o que fazer com o dinheiro. Então é a hora que a gente oferece para eles a oportunidade de investimento. Então a gente tem condição de fazer projetos que vão, na verdade, viabilizar com esses investidores. Às vezes a gente faz projetos, eu faço projetos de risco, que a gente chama, que é um projeto assim, eu não sei ainda se eu vou conseguir vender esse projeto, mas eu idealizo, sei que tem alguém que possa, que tenha dinheiro e possa viabilizar aquilo, e aí eu corro atrás. Eu vou colocar aqui, ó, o Murilo está tentando entrar de novo, vamos ver se ele entra aqui. O Murilo está aqui com dificuldade aqui, viu? Vamos ver se ele, ó, o Murilo não está conseguindo. Infelizmente o Murilo não está conseguindo, mas a gente está tocando aqui, tá? Sou eu, Murilo. Então, pessoal, então a gente está falando disso aí, foi bem bacana essa ideia aí de você, a Ruda, Thaís, está fazendo aí esse TCC de gerenciamento em obras, tá? Essa gestão, a gente chama, na verdade, quando a gente chama assim, gestão de projetos. As pessoas às vezes confundem gestão de projetos com o projeto em si, mas na verdade gestão de projetos é todo o processo, desde do início do estudo, né, vamos dizer, de um terreno, do início do desenhar, de desenvolver um projeto, de memoriais, né, de cálculo, memoriais descritivos, e aí por diante no acompanhamento da obra, até finalizar a obra. Então, todo esse processo a gente chama de gestão de projetos, tá? Que é um gerenciamento de obras. Eu fiz, viu, Thaís? Só para você saber, eu fiz, isso já faz tempo, eu tenho 32 anos de formado, eu me formei na USP aqui em São Paulo em 87, ou seja, eu tenho 32 anos, estou fazendo agora, de formado, e eu fiz na Politécnica o gerenciamento de obras. Eu fiz essa especialização. O interessante, viu, Thaís, que a especialização de gerenciamento de obras, eu lembro que o professor chegava e falava assim, ó, vocês vão fazer especialização em não ser especialista, na verdade, né? Porque o gerente de obras, antigamente falava mais gerente, hoje fala mais gestão. Normalmente é aquele cara que tem que saber de tudo, né? Tem que pelo menos ter uma noção de tudo. E ter relacionamentos para poder usar, coordenar. E fazer a compatibilização, principalmente dos projetos, né? E depois na execução também ver se a coisa tem compatibilização. Ou seja, não passar, né, uma tubulação de água, por exemplo, no meio de uma viga, coisas que a gente vê aí pela internet, cada absurdo de cortar vigas para passar a tubulação, ou mesmo tubulações de conduítes de elétrica. Então, essas situações absurdas é porque não houve um estudo de compatibilização, ou seja, os projetos, se existem projetos, às vezes nem existem projetos, né? Mas se existem, eles não foram analisados e foram integrados, né? Não houve uma conversa entre eles no sentido de obedecer. Então, o engenheiro de hidráulica, ele faz lá a tubulação desprezando qualquer tipo de estrutura ali. E isso não pode ocorrer. Então, o gerente de obras, ele é a pessoa correta para ter essa visão geral, tá? E poder ter o contato com o engenheiro elétrico, o engenheiro hidráulico, com o projetista estrutural, de fundações, e aí ele poder fazer essa compatibilização e execução bem feita disso tudo. Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Porque no final o Murilo saiu, e eu estou falando aqui, mas eu não sei se vocês estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Está tudo bem? Deixa eu ver, a Thaís aqui colocou outra aqui, ó. A gestão da equipe também é muito importante para o sucesso dos projetos. Perfeito. É isso que eu praticamente acabei de falar agora. Na verdade, você tem uma equipe de trabalho onde pode ter vários profissionais, vários colegas. Quanto mais profissionais, mais colegas, teoricamente, vamos dizer, a obra ela vai ter uma melhor qualidade, tá? Às vezes, isso
esse custo ele pode transformar em grandes benefícios. Alô? Tem alguém aí? Então, eles podem se transformar em grandes benefícios. Então, muitas vezes, é grande vantagem, como a gente estava falando aqui com o Murilo, de você ter contratado, por exemplo, um arquiteto, um engenheiro, né? Porque, na verdade, eles vão se complementar na obra, são complementos. Isso vai dar maior qualidade, maior ganho, maior benefício, maior valor agregado. Teoricamente, vai também ter economia na obra, porque vai ter também mais qualidade, vai gerar muito mais valor. E isso faz com que tenha preço. O preço, ele é coerente em relação ao valor. Se você se tiver algum profissional que não traga benefício nenhum, qualquer valor que ele cobra é caro, né? Infelizmente, a gente sabe que tem colegas de profissão que cobram aí, sei lá, R$300, R$500 para fazer alguma coisa, e não leva benefício nenhum. Então, é muito caro alguém pagar R$300 ou R$500 para quem não oferece nada. Agora, se você oferece um bom projeto, adequado à situação, ao local, às necessidades do cliente, isso é fundamental também, porque não adianta fazer um bom projeto, né? Às vezes eu já tive experiências com arquitetos que não querem mexer no projeto que faz, e o cliente não querendo aquilo, o cliente querendo uma outra coisa. Então, não adianta querer insistir, né, em obrigar, vamos dizer, um cliente a aceitar um projeto que você esteja achando que é bonito. O cliente que tem que achar que é bonito, o que é confortável e o que satisfaz a ele. Vamos ver aqui, ó. José Ferreira perguntou: qual a melhor área para se especializar após a graduação? Olha, eu acho que a nossa amiga Ali Arruda, ela está acertando. Olha, cada um, tá, tem um perfil, tá? Tem gente que é mais detalhista, é mais assim, específico. Então, gosta de ficar ali mais na sala, querendo fazer, por exemplo, cálculos e tal. Então, tudo bem, pode fazer isso. Mas eu acho que é o seguinte: de início, é bom você ter uma visão geral do todo. Eu aconselho até a fazer pós-graduação, fazer algum tipo de especialização, depois de um período de prática, porque aí você vai fazer já com algum conhecimento da prática. Senão, se você começar a fazer do nada, ou seja, direto saindo da faculdade, você ainda nem sabe o que você gosta, porque, por exemplo, ser um especialista, você precisa ter 3 coisas. Primeiro, é habilidade naquilo que você vai fazer. Você precisa ter paixão, gostar mesmo, ter amor por aquilo que você faz. E precisa ter mercado, tá? Então, são as 3 coisas que precisa ter para você ser um especialista, para você ter um nicho, tá, de atuação. Agora, se você não teve a prática, muitas vezes você não sabe ainda se você tem habilidade para aquilo ou não. Você ainda não sabe se você tem paixão por aquilo ou não. Tá? Às vezes você pode até achar que tem, mas na prática é que você vai realmente sentir dessa necessidade. Então, eu aconselho assim, ter calma, tentar um pouco de prática e, de princípio, ter um conhecimento geral de tudo. É bom conhecer um pouco de tudo e aí sim, depois, escolher o teu nicho e partir para alguma especialidade, tá? Vamos ver aqui, ó, Vinícius. Mesmo na universidade, eu possuo a capacidade de elaboração de projetos. Seja no Revit, existe alguma maneira de eu passar a ter algum ganho a partir disso, mesmo estando na universidade? Existe. Eu vou te contar uma história, Vinícius. É o seguinte. Eu, por exemplo, eu tenho alguns trainees que eu chamo, que são os estagiários que trabalham comigo. E eu tinha um boy, um office boy, tá? Que ele tinha 16 anos, ou seja, ainda fazia o curso fundamental, acho que nem o ensino médio não estava fazendo, e ele fazia banco, só que na hora que algumas horas ele estava meio folgado, vamos dizer, não tinha o que fazer.
ele sentava do lado de um arquiteto, né, que estava trabalhando ali com a gente, que era trabalho no meu escritório, e ele foi aprendendo com 16 anos, com 16, 17, 18 anos, a desenvolver e a trabalhar no... E depois ele aprendeu também Lumion. Ô Daniel, tudo bem? Então, Daniel, deu 1 hora, caiu aqui, deu 1 hora, eu nem percebi o tempo passar. Então, deu 1 hora, olha lá, até o engenheiro Murilo, se quiser entrar, ó, acho que agora vai conseguir entrar. Acho que ele vai entrar agora, e aí a gente fala mais um pouco, quem quiser acompanhar. Ô Murilo! Sentimos sua falta aí, Murilo. Rapaz, eu tinha caído e o Instagram estava dando uma mensagem de erro quando eu tentava voltar, tanto no perfil quanto no outro. Agora, Entendi. como tu caiu também por conta do tempo, acho que agora ele regularizou. Pode ser. O meu caiu, deu 1 hora. Até eu ia me despedir, mas como você voltou, eu até estava falando, teve uma pergunta aqui, foi interessante, que perguntou se ele já fizer algum curso, por exemplo, de Revit, no início da faculdade, porque ele está no início da faculdade, se ele já consegue fazer algum trabalho com isso. Eu estava dizendo o seguinte, que eu tive um office boy, que ele fazia banco, mas no horário vago dele, depois que ele fazia o banco dele, fazia o trabalho dele, às vezes ficava sem ter o que fazer, ele sentava do lado do arquiteto que trabalha comigo, e ficava vendo ele trabalhar com SketchUp, com Vue, com Lumion. E ele foi aprendendo, com 16 anos, 17 anos, 18 anos. Então aí ele começou a fazer os trabalhos, entendeu? De muito bom, até conseguir. E aí começou a fazer para outros engenheiros e para arquitetos também. E o que ele fez? Ele foi entrar na faculdade de arquitetura. Então ele foi para a faculdade de arquitetura já fazendo trabalhos, desenvolvimento de projetos. Claro que quando ele trabalhou comigo, a gente dava toda a orientação, a base, por exemplo, todo o início, o estudo preliminar, né? Ensinamos tudo, desde de sol, de lei de zoneamento, é muito importante, saber o que pode, o que não pode, recuos, né? Isso é muito importante, são todos os detalhes de projeto. E ele começou a desenvolver, né, com a orientação nisso, e aí ele conseguiu até pagar a faculdade dele, e hoje ele está até se formando, ele está se formando, acho que esse ano, e com certeza ele iniciou durante a faculdade, então é bem possível isso. Eu estava falando aqui com não sei se foi a Thaís. Não, eu sempre digo que o mais difícil é vender. Porque se tu souber vender o teu serviço, mesmo que tu não saiba fazer, ou tu não tenha confiança em fazer, tu procura um parceiro e faz contigo, entendeu? Então o mais difícil é vender. Por exemplo, o mestre de obra, ele nunca fez faculdade, ele não tá vendendo serviço de construção por aí, então é óbvio que não precisa tu ter se formado para conseguir trabalho. Aprenda a vender serviços de engenharia, e se você não tiver confiança, você chama alguém para fazer com você. É isso aí mesmo. Então tudo agrega, ainda mais dentro da... É interessante que tenha foco, eu acho. Porque, por exemplo, se você quer fazer engenharia, quer fazer arquitetura, então quer fazer o Revit, eu acho que tem tudo a ver. O que não teria a ver, de repente, uma outra coisa que sairia do foco. Então aí a gente já não recomenda, mas dentro, né, de toda essa gama que existe, dessas variedades que existem dentro da nossa área de construção, é super válido fazer qualquer tipo, né, de trabalho que o mercado pague por isso. Se você está fazendo e tem quem pague, quem precise daquilo, você nada mais está fazendo o que a gente tem que fazer mesmo, né? Oferecer o nosso trabalho, o nosso conhecimento, as nossas habilidades e usar as tecnologias disponíveis para poder oferecer um trabalho para o cliente. Então, eu acho que é isso aí. Eu não sei, foi uma pena que caiu, né? Que
estavam começando a ter bastante perguntas e, infelizmente, se você caiu e depois caiu aqui também. Agora o pessoal entrou, alguns entraram, outros ainda não. Mas eu acho que é isso, Murilo. Eu acho que se a gente for conversar, dá para conversar a noite inteira, né? Não, com certeza, Júnior. Essa aqui foi a primeira de muitas outras lives que nós vamos fazer. Opa! Vamos já agendar uma nova oportunidade aí, que o assunto aqui foi de altíssimo nível. Eu acho que quem não viu, perdeu. E vou recomendar para os meus seguidores, se você deixar lá às 24 horas, que ele vá lá no seu perfil ver, porque foi um papo muito bom. Não, vou deixar assim. E eu queria aproveitar, apesar que a gente caiu, voltou, estão aqui, acho que com 15 pessoas aí, não é muito, mas eu queria pedir para que os meus seguidores começassem a seguir o Murilo Reis aí, porque vocês vão também ganhar muita coisa, muito conhecimento através das postagens aí do nosso colega engenheiro Murilo Reis, e isso vai fazer com que todos nós ganhemos, né, conhecimento, e isso faz com que a nossa prática seja muito melhor. A mesma coisa também eu recomendo aos meus seguidores aí que te sigam, que é um profissional bastante experiente, até mais experiente que eu, com mais tempo de estrada, e com certeza já acompanhei tuas postagens aí, muitos insights de muito a pena, principalmente para essa moçada que está aí entrando no mercado de trabalho. Então sigam aí o nosso grande amigo Júnior, que é um conteúdo de altíssima qualidade, e com certeza estaremos em outros projetos juntos, outras lives, para poder somar com uma engenharia melhor no nosso país. Um grande abraço a todos, boa noite. Para vocês também, tudo de bom, e até uma próxima live aí, no próximo dia. Valeu, eu também quero outra aí, vamos marcar mais para frente. Um abraço. Com certeza, abração.